Amadas irmãs, amados irmãos, povo santo do Altíssimo, Shalom. É com alegria que eu me coloco diante de vocês, diante do Senhor, para que juntos possamos meditar sobre a Sagrada Palavra. E hoje eu quero trazer um assunto que de vez em quando eu trago, mas é o assunto mais importante. E eu sempre preciso estar me lembrando, me renovando nesse tema. E preciso estar sempre lembrando para você desse tema, para que nós não nos afastemos dele, não nos esqueçamos dele. Está bem? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre o conteúdo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos dizer do que se trata o capítulo e vamos também falar sobre o capítulo 13 em especial. Então, vamos falar com o Senhor antes. Querido Pai, nós estamos diante de Ti, confiados no Senhor, amando o Senhor e gratos por mais um dia. O Senhor nos guardou, nos protegeu, nos sustentou até aqui. E nós confiamos que a tua potente mão vai continuar nos guardando. Nós queremos aprender da tua palavra. Nós queremos andar por ela. Ela é o nosso fundamento. Ela é a nossa garantia de que a nossa vida vai dar bom resultado. Então nós queremos andar sobre ela. Nos ajude a entender e viver na dimensão da palavra. Para a glória do teu nome. Amém. Então, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O Paulo começa aqui falando dos dons espirituais. Então, ele vai explicando, vai discorrendo sobre os dons, fala que há diversidades de dons, mas que é o mesmo Senhor que dá o dom, é o mesmo Espírito. Então, Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto, mostrando que é importante viver em unidade, reconhecer o valor uns dos outros. Porque assim, cada um tem um dom, ou cada um tem pelo menos um dom, mas é o mesmo Espírito que dá o dom. E o Espírito dá com um propósito. Então, deve haver esse entendimento de que nenhum membro é mais importante que o outro, nenhum dom é mais importante do que o outro, porque seja qual for o dom, ele veio do Espírito Santo. Por isso nós não podemos nos vangloriar de um dom, porque é o Espírito. O Pai que está em mim é quem faz as obras, não sou eu, então não há uma glória para mim. Não me é conveniente vangloriar. Então, Paulo está falando aí desse valor dos dons e desse valor do entendimento, de que é o Espírito quem dá os dons a cada um. E a importância de ter os dons, por quê? Porque a igreja precisa dos dons e o Senhor os deu para que eles atendam às necessidades da igreja. O Senhor deu os dons para a edificação da igreja. A partir do verso 12, Paulo vem nos dizer, nos comparar, ele faz uma parábola aí, comparando o corpo humano
ou comparando a igreja como um corpo humano. O corpo humano tem vários membros. Alguns membros são maiores, outros são menores, mas todos são essenciais. Então, Paulo está mostrando que a igreja é um corpo. Eu estou sempre lembrando a você que nós somos o corpo de Cristo, que é o corpo que ficou na terra para que o Senhor age através dele, continua fazendo a obra através do corpo. Então, Paulo está falando, ó, no corpo tem muitos membros, não tem um só. Mas todos são importantes, não tem um mais importante que o outro. No verso 16, ele vai até dizer assim: se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, aí ele pergunta: não será por isso do corpo? Ué, se a orelha achar que seu olho é mais corpo do que seu orelha, a orelha está com problema. Então, Paulo está instigando, ensinando os seus ouvintes, as suas ovelhas, as ovelhas do Pai, a valorizarem uns aos outros e a valorizar os dons de cada um, porque os dons foram dados pelo Senhor e é o Senhor quem chamou cada um de nós. Por isso, ninguém pode ser desprezado. Nós todos estamos juntos para completar o corpo. Ninguém pode faltar. Ninguém está ali como supérfluo, como acessórios. Todos são essenciais ao corpo. E não estão ali acidentalmente. Quando o membro chega para a igreja, que é um corpo local, para a igreja local que é corpo de Cristo, aquele membro não foi colocado ali acidentalmente, aquele membro foi colocado pelo Senhor. Aliás, ele não chegou acidentalmente, não caiu ali, ele foi colocado, trazido pelo Senhor. E ele deve ser recebido nessa condição de que foi enviado pelo Senhor. E aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. A partir do verso 28 do capítulo 12, Paulo fala assim: há uns. Aí ele começa a falar de dons. Ele diz: alguns crentes, o Senhor colocou na igreja, pôs na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, ele está falando da variedade que existe. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são doutores. Mas todos são alguma coisa. E alguma coisa importante. Aí ele termina esse capítulo de 31 versículos. Ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo, depois de falar do valor dos dons, que eles são recursos dados pelo Espírito Santo, ou seja, o crente agindo no Espírito, agindo no dom, é o Senhor agindo, é o Senhor fazendo. O Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Então, não é qualquer coisa. Um cristão agindo no dom que o Senhor deu, é o Senhor agindo através daquela pessoa. É o Senhor trabalhando na terra, é o Senhor intervindo na terra. Então, Paulo fala desse valor, fala do valor do corpo, dos membros do corpo viverem em unidade, reconhecendo o valor de cada um.
fala dessa variedade de funções que o Senhor deu aos membros do corpo e da variedade de dons. Então, depois dele dar esse valor aos dons e às funções, e dizer que isso é dado pelo Senhor, aí ele termina o capítulo dizendo para que eles, pedindo a eles que procurem com zelo, ou seja, procurem com diligência, com dedicação, os melhores dons. O que são melhores dons? Eu falei que todos têm valor, porque tem aqueles que edificam todos. E aí, Paulo, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, ele fala dos dons, ele fala de ministérios, mas ele termina dizendo que ele vai mostrar um caminho mais excelente. E isso é surpreendente, porque Paulo deu muito valor ao que ele falou. Ele deu muito valor aos dons por ser uma manifestação do Espírito Santo. Ele deu muito valor aos ministérios por ser um chamado dado pelo Senhor. O Senhor chama e faz ser apóstolo, chama, faz ser profeta. Ele deu muito valor e isso é de um valor muito grande. Mas Paulo diz que tem um caminho mais excelente do que isso. E aí, então, ele escreve o capítulo 13, onde ele vai falar sobre o amor. E aí nós vamos repetir algumas coisas que a gente já falou por aqui e que a gente vai continuar falando. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos e não tivesse amor. Então, Paulo fala que o dom de língua é muito bom. Tem valor, tem grande valor, porque é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Por muito tempo serviu como sinal de que o Espírito Santo havia entrado numa pessoa. Aí Paulo vem aqui e diz assim, olha, e ele fala isso, né, que ele tem mais, que ele fala mais em línguas do que outros. Então ele é alguém que tem autoridade nesse assunto, porque Paulo falava muitas línguas diferentes, tanto língua de homens quanto dos anjos. Mas Paulo vem e fala assim, apesar desse valor do dom de línguas, ele vem e diz assim, olha, eu poderia falar todas as línguas de todos os homens. Eu poderia falar o japonês, o alemão, o espanhol, o inglês. Eu poderia falar o hebraico, o grego. Eu poderia falar a língua dos anjos. Mas se eu não tivesse amor, se não fosse o amor que me levasse a fazer isso, se qualquer coisa desse tipo, eu não faço por causa do amor. O Paulo disse, isso é como um metal que soa, como um sino que tine, que faz barulho, mas não traz o resultado satisfatório. Faz barulho, mas não quer dizer nada. Em Gálatas, é um versículo que eu já disse para você também. Em Gálatas 5, o verso 6. Paulo diz que a fé, ela opera para o amor. A fé opera para o amor. E aí ele está falando da fé, mas não só a fé. O dom de línguas tem que operar pelo amor.
O dom de profecia tem que operar pelo amor. Tem que ser o amor que nos leva a usar tais dons, a manifestar tais dons. Tudo o que eu faço em termos de falar em línguas, seja dos homens, seja dos anjos, precisa ser por causa do amor. Uma obra de amor. Se não for assim, isso é como um metal que soa. Faz um barulho, mas ninguém vai para o céu por causa disso, ninguém conhece o Senhor por causa disso, ninguém recebe o Espírito Santo por causa disso, ninguém se arrepende porque o metal soou, porque um sino bateu. Gente, é incrível isso, Paulo. O Paulo ele nos dá uma surpresa. Depois de falar de coisa tão importante, ele vem dizer que se isso não for feito pelo amor, se não for o amor que motiva isso, se não tiver o amor na execução desses dons, ele vem dizer que isso não serve para nada. E assim ele continua a falar de outros dons, o dom de profecia. Inclusive, no capítulo 14, ele manda buscar os dons, mas ele disse assim, principalmente o dom de profetizar. Querendo dizer que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, porque ele diz assim: quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Está no verso 14 o verso 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, Paulo nos ensinou que o dom de profetizar ele é mais importante porque ele vai edificar todos. Agora, quem ora em línguas estranhas é edificado, mas sozinho. Então, por isso, esse dom deve ser usado mais no quarto. Ou entre pessoas que também falam em línguas. Para que outros não fiquem sem entender o que está acontecendo. Mas vamos voltar aqui. E aí, então, ele fala assim, ó, eu poderia ter esse dom de profecias. Ele falou, eu poderia conhecer todos os mistérios, entender tudo, conhecer toda a ciência, ter ciência do que vai acontecer, de como vai ser, ter ciência de quem vai fazer a próxima guerra, de que quando vai terminar, de quando é que vem o tsunami, de quando é que vem o terremoto, de quando é que vem. O Paulo falou, eu poderia conhecer tudo, ter ciência de tudo, estar por dentro de tudo, entender todos os mistérios. Ou seja, poderia ser que para mim não houvesse nenhum mistério, tudo já estivesse esclarecido. E ele disse: eu poderia ter também aquela fé que o Senhor falou, aquela fé que te faz chegar diante do monte e dizer assim: monte, ergue-te, lança-te ao mar. Paulo falou: eu poderia ter essa fé, de maneira que eu transportasse sim os montes para o meio do mar ou para outro lugar. O que eu ia conseguir com isso? Convites e mais convites para pregar. Convites para rodar o mundo. Os homens iam louvar, exaltar, admirar, iam desejar aquela fé também. Claro que também haveria apedrejamento, sim, com certeza.
Mas Paulo falou assim: se eu fizesse isso, se eu tivesse tal fé, se eu tivesse tal conhecimento, se eu tivesse tal poder na profecia, e eu fizesse isso sem amor, se não fosse o amor a causa para eu fazer isso, ele falou: isso não seria nada, não. Então, olha só. É por isso que a gente não pode viver do testemunho dos homens, aceitar o testemunho dos homens, porque os homens iam exaltar alguém com uma fé assim, com profecias assim. Mas para quem fez, para quem deu a profecia, para quem conheceu, teve toda a ciência, para quem teve a fé e fez as maravilhas, qual é a visão do céu sobre isso? Não tem amor? Então isso não é nada, isso não significa nada. Está todo mundo achando que isso é grande? Não, isso não é nada. Por isso que o nosso mestre, ele disse: eu não recebo o testemunho dos homens. Ele só recebia o testemunho do Pai. Por quê, gente? Porque quem vai avaliar de fato é o Pai, é a avaliação dele que vale. Os homens aqui vão elogiar, mas para o céu não serve para nada, não é nada, isso não é nada, essa fé não é nada, essa profecia não é nada. Se não tiver amor, mas se tiver amor, aleluia, aí tem todo o valor. E aí ele continua, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, digamos que uma pessoa rica ou uma pessoa de classe média, ou mesmo uma pessoa pobre, resolvesse dar tudo que tem, doou para ajudar os outros, tal. E por fim surge necessidade de fazer mais, mas a pessoa olha, não tem mais nada, ela só tem o corpo, então vou dar o corpo agora. Tá, daqui, acabou, não tem mais nada. Eu vou morrer queimado por esse povo, por esta causa. Mas qual a motivação disso? O que está me motivando a fazer isso, a ter distribuído tudo e a entregar o próprio corpo para ser queimado? Qual é a motivação? É amor? Ótimo. Não é o amor? Aí o Senhor disse, né? Paulo disse, pelo Senhor, nada disso me aproveitaria. Quem recebeu os bens vai aproveitar por um tempo. Vai ter um conforto, uma alegria, uma satisfação. Mas para quem fez, não tem nenhum proveito, nem se der o corpo como Marte. Não tem proveito. Se não teve amor, não tem proveito. Repito, tem para quem recebeu, mas para quem fez, o céu diz, e é do céu que vem a verdade, a verdadeira avaliação, o céu diz que eu não aproveitaria nada disso, não vou ganhar nada com isso, não vou ter nenhum resultado positivo com isso. Isso vai ser, diante do céu, é uma coisa vergonhosa, inadequada. E aí Paulo continua falando sobre o amor, né? Ele vai dizer que o amor é sofredor, é benigno. Ou seja, o amor não é vingativo. O amor sofreu aquela injúria, sofreu ali. Ele é sofredor, ele sente. Ele não ressente, mas ele sente. Só que não sai se vingando. Por quê? Por causa do amor. O amor dá essa capacidade para a pessoa. E aí, daí a pouquinho, supera. Daí a pouquinho. Não é daí um dia, dois, não. O Paulo nos aconselha a resolver no mesmo dia. Supera logo.
Sai disso. Porque assim, a pessoa me faz algo ruim. E se eu segurar o sofrimento, aí eu passo a fazer uma coisa ruim para mim. Aí é um pouco pior, né? O amor é benigno. Então ele diz o que o amor é, e depois ele diz o que o amor é a partir do que o amor não é. Então, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Isso é bom, né? O amor não se ensoberbece, o amor não tem soberba. O amor não é arrogante. Não, o amor não precisa. Não precisa de mostrar que é. O amor não se porta com indecência. Não, o amor se porta com moderação em tudo. Não busca os seus próprios interesses. Gente, isso aqui a gente tem que aprender. O amor, ele vai te levar. Olha bem, tem hora que você está precisando de algo e vai chegar alguém e vai te pedir alguma coisa. Mas se você tiver amor, você vai atender primeiro o interesse da pessoa, a necessidade da pessoa. Então, o amor, ele nunca está em busca de vou resolver a minha vida primeiro, vou resolver as minhas coisas primeiro, vou resolver meu nome primeiro. Não, ele primeiro, não estou dizendo que ele não resolve suas coisas. Estou falando que tem momentos em que ele vai abrir mão de si e vai resolver para o outro. Aí resolveu do outro e vai em seguida e resolve o seu. Entendeu? Não estou dizendo que não vai resolver o seu. Estou dizendo que vai priorizar a necessidade do outro. Aí resolveu do outro, o seu dá condição, ele resolve o seu. Porque quem investe no outro não fica desamparado jamais. Não fica. Diante do meu Senhor, não fica. O amor não se irrita. A gente tem que viver esse negócio, tem que fazer essa palavra. O amor não se irrita. Não suspeita mal. O amor não fica guardando, né, essas coisas, esses sentimentos ruins. O amor não se prolonga disso. O amor, ainda que sente, que sofre, resolve logo, supera logo. Por quê? Porque o amor está acima de qualquer coisa. O amor está em cima de qualquer injúria. Então, quem tem amor está acima dessas coisas. Quem tem amor está acima desses comportamentos malignos. O amor não folga com a injustiça, ele não tem alegria quando vê injustiça, ele não entra também em descaso, finge que não vê, ele não é negligente. Não. O amor, ele faz alguma coisa para a injustiça acabar. O amor faz algo para a verdade aparecer. Ele faz algo pela verdade, porque a verdade ela aparece. Se alguém fizer alguma coisa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o amor, gente, ele é tão grande que ele é capaz de superar tudo isso. Ele é maior que a espera, ele é maior que o sofrimento, ele é maior que qualquer injúria. O amor nunca falha. Quem tiver amor está bem e nós precisamos ter amor. Quem tem o eterno dentro de si tem o amor. Eu falei isso para vocês essa semana. Quem não tem o amor não tem o Senhor. Porque o Senhor é amor. Como que eu vou ter o Senhor e não ter amor se Ele é amor? Se eu tenho um, eu tenho outro.
Então, quem tem amor está bem, porque o amor nunca falha, não deixa o outro na mão, não deixa a pessoa que o possui na mão, não deixa, o amor sempre resolve, sempre supera. As profecias, um dia elas serão aniquiladas. A profecia cumpriu, pronto, acabou. Não tem mais utilidade. E vai chegar um ponto que isso tudo acaba, né? Não vai precisar profetizar mais nada, porque acabou tudo. As línguas também vão cessar, porque qual a necessidade de se falar línguas estranhas? Porque não serão estranhas mais. Nem as dos anjos serão estranhas, nem as dos homens. Serão conhecidas por todos. Ou todos falarão a mesma língua. Havendo ciência, ela vai desaparecer também. Tá. Aí agora nós vamos para o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Só que o amor está acima das outras duas qualidades. O amor está acima da esperança, o amor está acima da fé, porque a esperança um dia também vai acabar. Nós não precisaremos de esperança quando nós estivermos com esperado. Nós não precisaremos de fé quando nós estivermos diante do Senhor. Eu estou olhando para Ele, eu vou ter fé que Ele existe. Mas o amor jamais acaba. E, aliás, é por causa do amor que nós estaremos no céu. Agora, eu quero ler ainda o versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Isso eu já li para você, mas eu quero ler de novo a primeira parte. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo está orientando, incentivando a procurar os dons espirituais. Mas primeiro ele diz assim: segui o amor. Então, o caminho mais excelente é o amor. Você pode ter qualquer dom, mas se não for o amor que te guia, que te direciona, isso não serve para nada. Isso não tem utilidade aos olhos do céu. Os anjos não valorizam, o Senhor não valoriza, os 4 seres viventes não valorizam, seu mestre não valoriza, porque eles vão olhar primeiro se tem amor. Então, o caminho mais excelente que os dons é o caminho do amor. Então, tudo que você for fazer usando seus dons, as capacidades que o Senhor te deu, precisam ser movidas na direção do amor. É agir na direção que o Senhor está te levando. Talvez você não tenha essa fé toda, esse amor, essa profecia toda. Talvez você não tenha isso, mas você ama. Está ótimo, é assim. Haja no amor. E lembre que o amor, a fé ela é muito importante. Sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Mas a fé, ela opera por amor. Ela trabalha por amor. Ela faz, ela move monte, ela tira enfermidade, ela abre portas, mas precisa ser no caminho do amor. E aí está tudo certo. Então, termino com esse versículo 1 do capítulo 14. Seguir o amor. Então, assim, ó, vai em busca do amor, vai na direção do amor, que é o caminho mais excelente, do verso 31 do capítulo 12. Vai, segue nesse caminho desse amor, que vai dar tudo certo.
E aí você procura os dons espirituais. Procura com zelo, diz o Paulo. Seja diligente, procure até achar, procure até ter, procure, porque eles são importantes. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e nos ajude, nos leve a praticar o amor, a viver o amor, a manifestar os dons do Senhor, mas motivados pelo amor, no caminho mais excelente que os dons, que é o amor. Que seja assim comigo, que seja assim contigo, para a glória de Deus Pai, e até o próximo áudio, na permissão do Senhor. Amém.